Eu não sei qual é a cobertura que a imprensa brasileira tem dado à América Latina, aos países próximos do Brasil. Eu realmente não sei dizer. Mas o fato é que ontem subiu uma hashtag no Twitter, Equador em emergência. Equador em emergência. Está em primeiro lugar agora nos Trend Topics. E eu fui ver do que se tratava. E as cenas que eu assisti ontem sobre o Equador, daquilo que se passa no Equador, são completamente assustadoras. É inacreditável. Muita gente tem dito que esse vírus agora é o grande nivelador. E isso é parcialmente verdadeiro. Porque, de fato, o vírus não escolhe classe social, o vírus não escolhe gênero, não escolhe religião, não escolhe ideologia política. Então, de fato, o modo como ele se propaga é indiferente. Por outro lado, isso é falso também. Porque os mais afetados são, como sempre são nesse tipo de situação, os mais pobres. E também, consequentemente, os países mais pobres. Eu quero fazer uma introdução para vocês aqui, que eu já falei várias vezes, mas é importante ressaltar isso, porque sempre tem novos espectadores, eu não posso supor que todo mundo que está aqui acompanhe todos os meus vídeos. Qual é o grande problema dessa pandemia? O vírus não é tão letal assim, a taxa de mortalidade não é tão grande assim. O problema é que ele é altamente contagioso e, justamente por esse fato, pode saturar o sistema de saúde. Então, assim, você tem, de repente, num hospital chegando 2, 3, 4 mil pessoas juntas para se tratar, com problemas respiratórios, e isso satura o sistema e os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde não conseguem atender todas as pessoas. O que acontece? Às vezes uma doença que poderia ser tratada, às vezes um caso que não é tão grave assim, se complica porque não tem atendimento e a pessoa morre porque o sistema está em colapso. Isso vale para outras doenças também. Você pode ter um acidente de trânsito, por exemplo, vai para o hospital e você tem todos os leitos ocupados, todas as UTIs ocupadas, e a pessoa morre porque não teve atendimento. Então certas doenças, certos casos que seriam evitáveis, a fatalidade, a morte, acabam levando à morte porque não tem mais estrutura para lidar com isso. Então, para pensar o Equador, eu quero primeiro falar sobre a Europa, a Espanha e a Itália, que são os dois países mais afetados aqui na Europa. O que a gente tem visto na Itália e aqui na Espanha não é o colapso, mas sim a saturação do sistema de saúde. Eles ainda estão atendendo as pessoas, eles ainda têm material, ainda têm profissionais, ainda estão conseguindo lidar com boa parte dos casos. É claro que eles estão fazendo uma triagem agora e já escolhendo entre quem vai viver e quem não vai. Então isso tem ocorrido, mas o sistema ainda está operante. Os governos desses países têm feito o máximo esforço para lidar com a situação. Isso que a gente está falando de dois sistemas de saúde que são exemplares. Tanto a Itália quanto a Espanha são sistemas exemplares. Na Europa, como um todo, você tem um ótimo sistema de saúde e que deveria, em tese, estar preparado para uma situação como essa. Mas, como eu disse, o problema não é esse. O problema é a saturação, o problema é o colapso. É quando muita gente junta, ocupa esses hospitais. E é por isso que ficar em casa, manter-se em casa, isolado, o isolamento social é tão importante, porque isso reduz a curva de contágio, isso reduz o pico, o tamanho de pessoas contaminadas juntas e dilui isso no intervalo de muitos meses. O isolamento social, ficar em casa, tem esse intuito de não saturar o sistema, de não levar a mortes que seriam evitáveis. Mas como eu disse, estamos falando de dois sistemas de saúde que são exemplares. Itália e Espanha. E mesmo assim eles estão saturados. E mesmo assim estão com problemas. Quando você lê relatos de médicos italianos, de médicos espanhóis, você vê que está o caos aqui. Mas eles estão lidando, eles estão conseguindo ultrapassar a trancos e barrancos, mas estão conseguindo lidar com isso ainda. Porém, como eu disse no começo ali, essa ideia de que o vírus é um nivelador, é o grande nivelador, isso é falso, porque o nosso grande receio é quando isso chegar com força em países mais pobres, que não têm estrutura sanitária, que têm países ricos. E é isso que tem acontecido agora no Equador. As histórias que estão surgindo, sendo veiculadas do Equador, são inacreditáveis. Eu nem sei se eu recomendo que vocês assistam. Se vocês estiverem emocionalmente fragilizados, se vocês estiverem ansiosos, não assistam. Não procurem ver as cenas, porque o negócio lá é calamitoso. O que está acontecendo? Eu vou resumir para vocês aqui da maneira mais delicada que eu possa fazer, porque o negócio realmente é complicadíssimo. A segunda maior cidade do país, do Equador, é Guayaquil, e é onde tem o maior número de casos nesse momento. É o foco da pandemia no Equador. E o sistema de saúde lá não está saturado, ele já entrou em colapso. Ou seja, hospitais, funcionários que já não conseguem atender mais as pessoas.
Entrou em colapso. Já não tem mais material para atender as pessoas, já não tem mais respiradores, já não tem mais máscaras, luvas. Entrou em colapso o sistema. Esse é o pior dos cenários, porque é quando os hospitais já não conseguem mais atender a demanda. Não é saturação, não é um número muito maior do que eles estão habituados, é não conseguir mais atender as pessoas. Então você tem visto agora cenas nas ruas, como eu disse, que são chocantes, são inacreditáveis, de corpos nas ruas. Pessoas que morrem em casa e os familiares ligam para a assistência sanitária, para a prefeitura, para vir recolher o corpo e não vem. Não vem porque está saturado. São tantas mortes que já não dão conta, já não conseguem lidar com o número de mortes. Então o que está acontecendo? Nesse momento, dia 2 de abril, o senhor equatoriano, em Guayaquil, liga para recolherem um corpo de uma pessoa que morreu com o vírus. Leva em torno de 72 horas até 5 dias para irem lá buscar. Eu não sei se você consegue imaginar a situação. Eu não sei se você consegue pôr-se no lugar de uma pessoa que tem que ficar 3 a 5 dias com o corpo em casa. Então o que eles têm feito lá agora é simplesmente pôr na calçada. E em alguns casos, pôr fogo. Como eu disse, é algo inacreditável. As cenas são pavorosas, são chocantes. É algo inacreditável. E quem precisa de atendimento médico já não consegue mais. Como eu disse, é falso pensar que esse vírus será democrático, entre aspas, nesse sentido que atingirá todas as pessoas de maneira igual. Não vai atingir. Como eu disse, o grande receio é quando isso chegar de fato, ou já está, na verdade, a gente nem sequer sabe, porque nem tem dados precisos sobre isso, quando chegar de fato em países que não têm um sistema de saúde bom. Porque uma coisa é atingir Holanda, uma coisa é atingir Alemanha, uma coisa é atingir Noruega, uma coisa é atingir aqui a Espanha, ou a França, ou Reino Unido, ou Itália. Outra coisa é atingir Equador, Bolívia, Venezuela, o Brasil, o próprio Brasil. Atingir países da África. E aí sim é a grande preocupação. Porque o modo como vai atingir as pessoas não será igual. A gente tem falado sobre isolamento aqui, né? Como é importante você ficar em casa, como você se manter em casa para evitar essa curva de contágio, esse pico de contágio. Mas nem todos têm essa opção também. Muita gente, se não estiver na rua trabalhando agora, não tem comida na mesa. E só ontem o Bolsonaro foi sancionar a lei passada no Senado para enviar a renda básica emergencial para as pessoas. Porque tem muita gente que está há dias sem trabalhar e sem dinheiro, sem tostão no bolso. E isso força as pessoas a irem para as ruas. Isso força as pessoas a continuarem trabalhando. Isso força as pessoas a se contaminarem e a passarem para outras pessoas. Então quem pode se isolar, quem pode fazer quarentena antes dos demais, é porque de fato é privilegiado. Porque tem essa escolha, tem essa opção. Eu posso segurar as pontas aqui e aguentar 15, 20 dias sem ganhar nada. Mas tem pessoas que não têm essa opção. E na verdade, em muitos países do mundo, as pessoas não têm essa opção. Eu estava vendo dias atrás reportagens sobre a Nigéria, Lagos, que entrou em quarentena, só que diz que 3/4 dos moradores de Lagos moram em favelas. Como é que você isola 3/4 de uma população que mora em condições que não permitem esse isolamento como a gente faz agora? O que está acontecendo no Equador agora, em Guayaquil, é um prenúncio do que pode acontecer em muitos países do mundo. Em muitos países da América Latina, em muitos países africanos, em muitos países asiáticos que não têm os recursos que certos países têm. Que não tem os recursos para testar as pessoas como tem a Coreia do Sul, que não tem os recursos e a logística para isolar uma região inteira como fez a China, que não tem os recursos médicos como países europeus, que não tem os recursos financeiros como tem os Estados Unidos. Mesmo os Estados Unidos, se você ler as histórias dos hospitais norte-americanos em Nova York, também são de arrepiar. São descrições inacreditáveis. E como em todos os outros locais, os mais pobres são afetados. Se você olhar o mapa de contágio em Nova York, na cidade de Nova York, os bairros mais pobres são os mais infectados. E uma coisa é certa, os políticos, os governantes que minimizaram os impactos disso, que disseram que era uma gripezinha, um resfriadinho, como fez o Bolsonaro, os governantes que minimizaram isso, eles têm sangue nas mãos. Porque quando chegar com força isso, quando os casos dispararem, quando começarem a se empilhar corpos nas ruas, como está acontecendo agora no Equador, eles terão sido culpados. Eles terão sangue nas mãos. Porque o discurso deles, a retórica deles,
estimulou as pessoas a voltarem à atividade, estimulou as pessoas a voltarem a trabalhar, e isso vai contribuir para o contágio. Que vocês tenham pessoas agora vivendo a vida normalmente, que estejam indo trabalhar, que estejam indo, sei lá, fazer compra, como se fosse algo normal, se aglomerando em mercados, sem precaução, isso vai contribuir sim para um caos. Eu quero te dar meu apoio aqui a quem é profissional de saúde agora, porque vocês vão precisar de muita força. Eu sei de gente no Brasil que já está lidando com uma situação fora do normal. Então vocês vão precisar de muita força aí. E mais uma vez o que acontece é uma reação em cadeia, porque você tem afetando o sistema de saúde, que entra em colapso, e isso, consequentemente, leva a um número enorme de mortes, que leva também a um colapso nos cemitérios, nas funerárias, que não conseguem dar conta disso, dar conta da demanda. E outro aspecto assustador também que tem a ver com como isso é desigual, como esse vírus não afeta de maneira semelhante diferentes países, é agora você vê, por exemplo, Estados Unidos, faltando recursos médicos para lidar com isso, eles vão lá, fazem uma compra enorme na China, mandaram acho que 23 aviões para lá, para buscar cargueiros, para buscar materiais, suprimentos médicos, e ao fazer isso, passou na frente da fila do Brasil, que estava indo também buscar suprimentos na China. Ou seja, os Estados Unidos, uma potência com muita grana, com muito poder, foi lá, pulou a fila e comprou suprimentos e agora vai deixar o Brasil sem. Agora o Brasil vai ter que rebolar para poder encontrar suprimentos. Como eu disse no começo, eu não recomendo que vocês assistam as cenas do Equador. Eu não recomendo. Eu tenho visto essas histórias, essas cenas, porque, bem, como eu estou aqui num dos epicentros da doença, acaba sendo inevitável, também faz parte da compreensão disso. Mas eu não recomendo que vocês assistam. Não recomendo que vocês assistam porque são muito perturbadoras as cenas. Mas saibam que aquilo ali é um prenúncio para muitos outros países pobres que vão ter que lidar com isso de maneira totalmente ineficaz, sem condições para isso. E como sempre, quem vai pagar essa conta com a própria vida nessa circunstância são os mais fragilizados, são os mais pobres. Em algumas circunstâncias, você pode ter até um governo que consiga reduzir o impacto disso, mas em outras circunstâncias não é possível. Eu quero saber se vocês estão acompanhando esse cenário em outros países latino-americanos, o que vocês têm visto aí. Como eu disse, repito aqui, eu não recomendo que vocês vejam a cena. Se vocês estão aí ansiosos, se vocês estão abalados com isso, não vejam as cenas, porque não vale a pena. Não vale a pena, é muito impactante o negócio, mas é importante que a gente saiba os riscos disso, como isso pode afetar a vida das pessoas. Eu espero que o sistema de saúde no Brasil consiga lidar com isso. Eu realmente espero que tenha condições para isso. Não sei se tem, mas eu espero que tenha. Deixe seu comentário aqui embaixo, o que você pensa. Deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.